Vamos começar hoje uma nova série de aulas. Essa série vai trabalhar especificamente o cálculo de áreas de superfícies planas. Nessa primeira aula, teremos aí um conceito básico de áreas, né? E aí, nesse conceito básico, trabalharemos aí como subtema a ideia de campo multiplicativo, a apresentação da unidade de área, o cálculo da área de retângulos e um pouquinho aí sobre as unidades de superfície e as mudanças de unidades, considerando suas subdivisões. Esses são os nossos objetivos. Ok? Vamos em frente. Bom, a teoria dos campos conceituais de Gerard Vergniaud nos possibilita analisar as operações a partir de seus significados, ampliando o aspecto meramente mecânico observado cotidianamente nas salas de aula. Assim, podemos dividir as operações usuais em campos conceituais aditivo e multiplicativo. Então, a teoria dos campos conceituais apresenta para a gente dois tipos de campos operatórios, o campo aditivo e o campo multiplicativo. O campo aditivo apresenta problemas de adição e subtração, enquanto o campo multiplicativo apresenta problemas de multiplicação e divisão. No caso multiplicativo, que é o foco desse trabalho, Vergniaud considera a possibilidade de três significados distintos para a multiplicação. São eles a proporcionalidade, a configuração retangular e a combinatória. Nessa aula trabalharemos com a ideia de configuração retangular para o cálculo da área de figuras planas. Dada uma superfície plana, podemos definir como área a quantidade de espaço bidimensional ocupada por essa região. E, para a medição desse espaço, utilizaremos como unidade de medida o quadrado unitário. Então, esse quadrado unitário, esse quadradinho aqui, será a representação da unidade de área que será utilizada para o cálculo de área de qualquer figura. Vamos começar aqui com o retângulo. Então, supondo que o retângulo abaixo possua medidas 3 por 6, essas medidas dadas em metro, observa que podemos inserir uma certa quantidade de quadrados unitários no interior desse retângulo. Então, a ideia é que possamos quantificar essa quantidade de quadrados unitários que podem ser inseridos nos limites, considerando aí os limites desse retângulo. Perfeito? Então, calcular a área de um retângulo será nada mais, nada menos do que contar a quantidade de quadrados unitários que poderão ser inseridos dentro dos limites dessa superfície retangular. Então, retornando aqui ao nosso retângulo, podemos perceber que é possível inserir 6 colunas, né? Então temos aqui 6 colunas de quadrados unitários nesse retângulo, cada coluna com 3 quadradinhos unitários. Então teremos 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Observa que temos aqui soma de quantidades iguais, e a soma de quantidades iguais é nada mais, nada menos do que o produto da quantidade de quadradinhos que eu tenho em cada coluna pela quantidade de colunas. Dessa forma, podemos dizer que temos então 3 vezes 6, que é igual a 18 quadrados unitários. A área do retângulo medirá então 18 unidades de área. Como a unidade que está sendo utilizada é o metro, então teremos 18 metros quadrados, ou então 3 metros vezes 6 metros, totalizando aqui o 18 metros quadrados. Ok? De uma forma geral, para qualquer retângulo de medidas A e B, teremos a sua área dada pelo produto de suas dimensões. Então, para um retângulo qualquer, a área vai ser A vezes B, sendo A e B as suas dimensões. Vejamos um exemplo aqui. Uma cama de solteiro possui medidas 90 por 180. Essas medidas estão sendo dadas em centímetros. Qual a área ocupada por essa cama? Então, como temos uma cama e aqui são as medidas dela, né? Então a área ocupada por essa cama vai ser a área equivalente aí a um retângulo de medidas 90 por 180. Então a área
vai ser 90 vezes 180, que vai dar, fazendo o produto aí, 90 por 180, teremos como resultado 16.200. Como a unidade é em centímetro, teremos então centímetros quadrados como unidade de área. Ok? Tranquilo? Bacaninha. Vamos em frente. Então, observa esse segundo exemplo aqui. Uma janela possui medidas 120 por 120, medidas dadas em centímetros. Qual a área ocupada por essa janela? Então, é importante observar aqui que, nesse caso, temos um retângulo com as medidas idênticas, medidas iguais. Nesse caso, temos, na verdade, um quadrado, que é um caso específico de retângulo, né? Então, de uma forma geral, para um quadrado de lado A, né? Lembrando aí que o cálculo da área de um retângulo é o produto das suas dimensões, no quadrado não vai ser diferente. Como o lado do quadrado, né? Todos os lados terão medida A, então comprimento vezes largura, as medidas são iguais, então teremos aqui A vezes A, que vai ser igual a A ao quadrado. Nesse caso específico, a nossa área, então, vai ser 120 vezes 120, que dá, fazendo o produto, né, 120 vezes 120, vai dar aí como resultado 14.400 centímetros quadrados. Ok? Bacaninho o exemplo, né? Vamos em frente, então. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Exemplo 3. Um quarto possui uma parede com medidas 2 por 3, sendo que no centro dessa parede existe uma janela quadrada com medidas 90 por 90, todas as medidas em metros. Então, observa que aqui a parede ela tem medida 2 por 3 metros e uma janela quadrada de medida 0,90 por 0,90. Então, é uma janela quadrada, uma parede retangular. Um pedreiro será contratado para pintar essa parede. Se o pedreiro cobra R$ 35,00 por metro quadrado de parede pintada, qual será o custo de mão de obra para essa pintura? Então, vamos tentar aqui primeiro representar e ilustrar o problema. Então, temos uma parede retangular. Vamos fazer aqui uma parede retangular. Essa parede com medidas 2 por 3. E no centro dessa parede, uma janela quadrada de medidas 0,90 por 0,90. Ok? Então, precisamos primeiro calcular a área pintada. A área pintada vai ser essa área externa aqui, né? Desconsiderando a área da janela. Então, vamos lá. Temos a área total da parede, que vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6 metros quadrados. Vamos calcular aqui a área da janela. A área da janela vai ser 0,90 vezes 0,90, que vai dar 0,81 metros quadrados. Então, a área que vai ser pintada, né? A área pintada vai ser a diferença desses dois resultados, né? Vai ser a área total menos a área da janela. Ou seja, teremos então 6 menos 0,81, que dá 5,19 metros quadrados. Perfeito? Como o pedreiro cobra R$ 35,00 por metro quadrado, então o valor da pintura vai ser 35 vezes a área que vai ser pintada, 5,19, que vai dar 181,65 reais. Bacaninha? Tranquilo, né? Um exemplo bem interessante aí, com uma aplicação bem
dentro daquilo que a gente encontra na realidade por aí. Beleza? Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho de unidades de medida. Então, considerando o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade padrão para comprimento é o metro, com suas subdivisões, que são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Então, tendo como referência aqui o metro, podemos dizer que um decâmetro equivale a 10 metros, um hectômetro representa 100 metros e um quilômetro equivale a 1000 metros. Da mesma forma que um decímetro equivale a 0,1 metro, um centímetro equivale a 0,10 metros e um milímetro equivale a 0,100 metros. Perfeito? Então, é importante observar, né, como é que a gente pode fazer essas mudanças de unidades considerando essas subdivisões do metro. Aqui a gente está falando de uma unidade de comprimento. No caso de unidade de área, teremos como unidade padrão metro quadrado. Perfeito? Então, tendo como referência um metro quadrado, teremos que um decâmetro quadrado será equivalente a 100 metros quadrados, um hectômetro quadrado será equivalente a 10.000 metros quadrados e um quilômetro quadrado será equivalente a 1 milhão de metros quadrados. A mesma coisa acontecendo para o decâmetro, o centímetro e o milímetro quadrado. Então, o decâmetro é 0,10 do metro quadrado, o centímetro quadrado será 0,1000 do metro quadrado e o milímetro quadrado vai ser 0,1 milhão do metro quadrado. Perfeito? Então, enquanto na variação lá da medida de comprimento, né, eu vou incluindo um zero por vez ou andando com a vírgula uma casa por vez, na unidade de superfície isso vai ser feito de duas em duas casas. Então, subindo, né, subindo aqui eu vou acrescentando 2 zeros, depois 2 zeros, depois 2 zeros. Descendo, eu vou andar com a vírgula para cá, 2 casas, depois mais 2 casas, depois mais 2 casas. Perfeito? Vamos em frente. Vamos dar uma olhadinha aqui nos seguintes exemplos, né? A área da cama do exemplo 1, em metro quadrado, será D. Bom, vamos lá. Resgatando lá o exemplo 1, tínhamos uma cama, né? Tínhamos uma cama de medidas 90 por 180. Essas medidas foram dadas em centímetros, né? Então, com essas medidas, nós encontramos aqui a área da cama de 16.200 centímetros quadrados. Beleza? Para passar isso para metros quadrados, o que a gente vai precisar fazer? Considerando que tem uma vírgulazinha aqui, né? Então, a gente vai ter que andar essa vírgula nesse sentido, né, de duas em duas casas. Então, teremos 2 casas, depois 2 casas. Então, isso vai ser equivalente a 1,62 metros quadrados. Perfeito? Vamos ver aqui o outro exemplo. A área da janela do exemplo 3 em centímetros quadrados será D. Bom, lá no exemplo 3, tínhamos uma janela quadrada de medidas 0,90 por 0,90, isso dado em metros, né? Então, descobrimos aqui uma área de 0,81 metros quadrados. Perfeito? Bacana? Então, o que a gente quer? A gente quer essa medida em centímetros quadrados. Significa que eu vou ter que andar com a vírgula agora para cá, né? De metro para centímetro, ou seja, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro. E como é unidade de superfície, ou seja, de metro quadrado para decímetro quadrado, de decímetro quadrado para centímetro quadrado, a gente vai fazer isso de duas em duas casas. Então, teremos 81. E para andar mais 2 casas, eu vou ter que incluir aqui 2 zeros. Então, isso vai dar 8.100 centímetros quadrados. Ok? Tranquilo? Então, observa. Aqui, de centímetros quadrados para metros quadrados, tivemos que andar com a vírgula para cá, né? De centímetro para decímetro, de metro quadrado
para decímetro quadrado, perdão, aqui está em centímetro, né? De centímetro para decímetro, de decímetro para metro. Aqui, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro. Como são quadrados, a gente vai ter que fazer isso sempre de duas em duas casas. Perfeito? Então, aqui, subindo, né? De centímetro quadrado para metro quadrado, e aqui descendo de metro quadrado para centímetro quadrado. Bacana? Beleza, minha gente? Então, nessa aula a gente falou de uma forma geral aqui sobre o cálculo de áreas, abordando aí um pouquinho sobre o campo multiplicativo, né? Unidade de medida, área de retângulo, área de quadrado, o princípio multiplicativo e algumas aplicações interessantes. Beleza? Então, como orientações finais aí, né? Sempre bom você observar que esse vídeo foi feito para que você possa assistir ele quantas vezes você quiser. Entendeu? Lá no blog a gente também vai deixar uma lista de exercícios, né? É bom que você junte aí seus colegas para que possam juntos, né, enfrentar os desafios aí de resolver esses exercícios. Procure outros exercícios com maior nível de complexidade, perfeito? E nos remeta aí as dúvidas que vocês considerarem relevantes. Bacana?